Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Bom dia, pessoal, bom dia, GP às 10. Vejam a grande novidade da semana. Meu microfone, que tem um cabo tão longo, que dava para eu gravar aqui do Rio, ligado num celular em São Paulo. Olha só, espero que funcione e que finalmente a gente tenha resolvido o problema do áudio. Esse microfone foi uma oferta muito generosa de uma fã, que não aguentava mais a minha voz de taquara, rachada e tudo mais. Falou assim, precisamos resolver o problema do seu áudio. E ela resolveu o problema do meu áudio. Então, vamos que vamos. Para falar do Grande Prêmio da Rússia de ontem, e acho que bastante coisa já foi dita no vídeo que fizemos ao vivo para o YouTube, ontem à tarde, né? Ou ontem, não lembro se foi de manhã, foi de tarde, mas enfim, um pouco depois da corrida. E também no meu blog, acho que tem algumas considerações a respeito das famosas ordens de equipe. Então acho que a discussão hoje pode ser até um pouquinho mais filosófica, né? Porque o resultado não vai mudar, a imagem da Mercedes já está arranhada para algumas pessoas, para outras não. Para outras, o que a Mercedes fez foi absolutamente lógico e é um pouco da linha de pensamento da equipe. E quando eu falo em discussão filosófica, é um pouco isso também, né? É você considerar ou olhar para a Fórmula 1 como esporte ou como negócio. Há aqueles que não vou dizer que defendem, mas aceitam a condição de um grande business, que é a Fórmula 1, né? E outros que se indignam, que ficam indignados com essa sobreposição dos negócios em cima do que é esporte. E a gente deve lembrar que, fundamentalmente, a Fórmula 1 é um esporte, né? Ainda que muita gente diga, mas virou um negócio, mas ainda é um esporte, né? Muita coisa virou negócio, muita coisa tem interesses financeiros e tudo mais, mas a essência, no caso de uma competição, uma corrida de carros, né? A essência ainda é esportiva. E por isso que eu acho que impor uma lógica mercantilista, uma lógica de negócios, de business, aquilo que deve ser um esporte, aquilo que deve ser uma competição, não é algo que deva ser aceito com tanta passividade, ou pelo menos sem alguma reflexão. Eu já falei ontem, e vou repetir, e já escrevi também, que ordens de equipe, elas existem no automobilismo, elas fazem parte do automobilismo, porque é um esporte de equipe, quando você tem 2 carros por time, né? Um monte de gente trabalhando, a gente transforma-se isso num esporte coletivo também, né? Se tivéssemos apenas um carro por equipe, ninguém faria jogo, né? Ninguém faria esse tipo de jogada como a Mercedes fez ontem, obrigando ou pedindo, solicitando ao Bottas que deixasse o Hamilton passar, teoricamente ou formalmente para protegê-lo, Hamilton, de um suposto ataque do Vettel que viria por conta dos pneus que estavam prejudicados do carro do Hamilton, porque a equipe, segundo ela própria, errou no momento de chamá-lo para o box 2 voltas, ou uma volta mais tarde do que deveria. Isso fez com que o Hamilton perdesse a posição para o Vettel e tivesse de lutar, de gastar um pouco mais os seus pneus, atacar com força, como foi dito pelo Toto Wolff, para poder recuperar a posição. E isso acabou não acabou com seus pneus, mas prejudicou um pouco e havia um risco de ele perder a posição. Bom, eu sempre digo que quando há uma situação crônica de possibilidade de perder um campeonato, iminente de perder um campeonato, na última, penúltima corrida do ano, essas coisas se justificam, no mais das vezes se justificam. Agora, na situação em que está o Campeonato Mundial desse ano, o Hamilton chegou à Rússia com 40 pontos de vantagem, ia chegar à frente do Vettel nessa corrida, existia um risco minúsculo, e se esse risco se concretizasse, aí sim, talvez fosse compreensível, né? Se houvesse um ataque, um início de ataque, uma sugestão de ataque do Vettel para cima do Hamilton, talvez se justificasse essa troca de posição, não sei, mas não houve nada disso, né? E então o mais
normal, o previsível para aquela segunda metade da corrida, era que o Hamilton chegasse em segundo, atrás do Bottas, e tirar a possibilidade de um piloto, de um atleta, de ganhar uma competição, no caso a Fórmula 1, no caso do automobilismo, que é um esporte bastante particular, só se justifica quando há razões muito claras para que isso seja feito, né? Não foi assim que aconteceu em 2002 com a Ferrari, Barrichello, Schumacher, o caso da Áustria, uma insanidade que manchou um pouco até a carreira do Schumacher. Muita gente usa aquilo como combustível para dizer, tá vendo, mas ele só ganhou esse monte de campeonato porque a Ferrari o ajudava, o protegia. Então não é verdade, né? Naquela corrida fez isso e foi uma estupidez completa, tão grande, né? Que até hoje eu imagino que algumas pessoas na Ferrari se arrependam de ter levado a cabo aquela bobagem, né? E acho que o próprio Schumacher, o próprio Barrichello, talvez tenham pensado um pouco, refletido sobre o que aconteceu naquela ocasião. No caso da prova de ontem, em Sochi, eu faço uma analogia, ou tento, não é bem uma analogia, mas tento fazer uma comparação com o que aconteceu no ano passado mesmo na Hungria, em que, ocasião em que o Hamilton chegou à corrida atrás nos pontos do Vettel, quer dizer, o campeonato estava muito mais difícil, estava atrás na corrida do Bottas, pediu permissão para ultrapassá-lo, para tentar atacar o Raikkonen, e que se não conseguisse ultrapassar, ele devolveria a posição para o Bottas, e o fez na última volta, e todo mundo aplaudiu a Mercedes, e a Mercedes não perdeu o campeonato por causa disso, né? Perdeu pontos importantes naquela ocasião, saiu 14 pontos atrás, podia ter saído um pouquinho menos, né? Porque o Vettel ganhou a prova. Mas a dignidade esportiva foi mantida, a equipe acreditou no seu potencial e foi buscar a diferença, passou o Vettel com o Hamilton e ganhou o campeonato, né? E tudo indica que esse ano vai ser mais fácil ainda, são 50 pontos agora. Seriam quantos? 43, se não tivesse havido essa troca de posições? Puxa, que grande diferença, com a Mercedes subindo e a Ferrari caindo. Então eu achei que foi desnecessário, eu acho que isso desagrada demais o segundo piloto, desagrada o primeiro piloto. O Hamilton falou, a gente já viu as declarações dele, estão todas no Grande Prêmio, estarão também hoje no rescaldo, né, que eu farei no meu blog e tudo mais. O Hamilton disse que, cara, foi a vitória menos justa que eu tive na vida, é muito estranho ganhar desse jeito, é horrível ganhar desse jeito. O Bottas ficou puto, claro, evidente que ficou, usou aquele discurso de sempre, não, mas é a equipe, tudo bem, estou aqui para ajudar, tal, aquele negócio todo. O Toto Wolff veio com aquela conversinha fiada de que existia um risco e que estamos aqui para vencer, mas às vezes é preciso tomar atitudes desse jeito, tal, desse tipo. Eu insisto, eu acho que do ponto de vista de filosofia, de entendimento do que é um esporte, a atitude da Mercedes ontem foi injustificada. Há ordens de equipe que são justificadas. Eu repito, última corrida do ano, penúltima, a briga está ali, ponto a ponto, precisa dar uma troca de posições e tal. Muitas coisas fazem sentido. Como eu disse, é um esporte coletivo. Mas outras não, outras só servem para ser criticadas, né? Para que a gente olhe para uma equipe que a gente tinha em alta conta, muitas pessoas tinham em alta conta, e falam assim, pô, mas também vocês fazem isso, né? Igual a Ferrari fez lá atrás, igual não sei quem. Então, eu achei muito triste o que aconteceu ontem. Eu acho mais triste ainda as pessoas que defendem o que aconteceu ontem com essa lógica mercantilista, de olhar a Fórmula 1 como um negócio. Não é só um negócio, é um esporte ainda. Então, eu acho que é quase uma questão de princípios olhar a Fórmula 1 como um esporte, uma competição, em que, no caso, né, corrida de carro, o mais rápido vence, aquele que trabalhou melhor no fim de semana, fez a pole position, largou bem, manteve a ponta, não estragou os pneus, tinha chance total de ganhar a corrida e tinha, inclusive, carregava consigo o merecimento por aquela vitória, e aí você saca de um piloto, de um atleta, a possibilidade de vencer, que é o auge, que é a glória maior de um atleta, em nome de uma suposta segurança num campeonato que já está ganho e que ainda tem 5 corridas pela frente. Quer dizer, foi muito, muito ruim, as desculpas foram ruins, a reação do Hamilton, do Bottas, do público, deixou muito claro que aquilo não agradou ninguém.
É verdade que isso vai ser esquecido daqui a alguns dias, daqui a pouco tem corrida de novo, o campeonato vai ser decidido, o Hamilton vai ser pentacampeão e pouca gente vai lembrar disso. Até porque esses pontos, como eu disse, não serão relevantes para a conquista do 5º título mundial do Lewis Hamilton. Foi mal, Mercedes, foi muito mal, foi uma decepção, não precisava. Eu acho que demonstrações de apreço ao esporte, um pouco mais de ética, de reconhecimento do mérito de um atleta, de um piloto, né, como é o Bottas, que por que não morro de amores? Acho um piloto medíocre, fraco, discreto demais, nada, sinceramente, assim, nada de espetacular. Não vai ser ninguém, né? Coitado, não é que não vai ser ninguém, é piloto, ganha corrida de vez em quando e tal, faz pole positions, mas não é um cara que vai entrar para a história, né? Que vai entrar para a história. E quando o cara tem a chance de ganhar uma corrida, pô, sabe, deixa o cara ganhar. Estamos aí na frente do campeonato, disputando com alguma facilidade nessa reta final, não precisava. Então foi muito mal a Mercedes, mas me entristece ainda mais a reação de muita gente que apoia aquilo que aconteceu e que foi feito pela equipe alemã, tá bom? Amanhã voltamos com mais um GP às 10. E agora sabe o que eu vou fazer? Ouvir o meu áudio para me inundar de júbilo, de alegria, porque finalmente temos um microfone de lapela. Eu fui comprar outro dia, eu falei, né? Microfone, o cara não sabia o que era microfone de lapela. Então tá aqui, ó, microfone e lapela, tá bom? Tchau, gente. Boa semana para todo mundo. Tchau.